A paz para todos. Irmãos, nós vamos ouvir a pregação da palavra de Deus, né? Chovendo, graças a Deus, nós não somos de açúcar, né? Como alguém já disse por aí, e a chuva não vai impedir, não nos impediu de chegar à casa do Senhor, né? E nós estamos aqui para nos alimentar, para louvar a Deus, para agradecer. E nesse momento, momento de ouvir, não é a exposição da palavra dele. Nós vamos ler aqui um texto. Gênesis, abre a sua Bíblia aí. Gênesis, quase que uma das leituras que foram feitas, né, nessa noite, quase que chegava aqui no texto que eu vou ler. Gênesis 32, versículo 22. Vamos saber mais um episódio, né, na vida de Jacó. Um fato que aconteceu na vida dele, que nos traz, não é? Uma lição, várias lições. A palavra de Deus é no Novo Testamento, tudo é a palavra de Deus, né? A gente, quando lê, a gente aprende, a gente assimila muitos ensinamentos da palavra de Deus. Gênesis 32, versículo 22 até o 32. Vamos fazer essa leitura. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Vamos fazer uma oração ao Senhor, pedir a Ele a sua graça sobre nós, sobre a transmissão, né, da mensagem dele nesta noite. Oremos. Ó Deus, santo é o teu nome, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tens feito por nós, pela tua infinita graça, infinito amor, pelo perdão dos nossos pecados, pela redenção de nossas vidas, pela salvação. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, podermos reunir aqui para louvar o teu nome, te engrandecer. Sabemos que tu estás em nosso meio. Também, ó Deus, te pedimos a tua graça, a tua bênção, a tua ação e iluminação na transmissão da tua palavra. Vem nos encher, vem nos alimentar, vem nos edificar. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Gênesis 32, versículo 22
até o 32. Vamos ver aqui esse episódio aqui da luta de Jacó, não é? No val de Jaboque, onde ali houve uma transformação maravilhosa na sua vida, né? Os irmãos sabem quem foi Jacó, né? Como ele era, como ele se comportava, como ele agia, né? Seu nome já diz, né? Suplantador, não é? Enganador, não é? Enganou seu irmão 2 vezes. E agora ele estava fugindo, né? Fugiu da casa dos seus pais por causa do seu irmão e foi para a casa do seu tio Labão. Lá também se trabalhou durante um período, 20 anos, né? Conseguiu uma esposa, né? Mas para conseguir a esposa foi difícil para ele, porque ele teve que trabalhar 20 anos, 10 anos, 7 anos, né? 7 anos para conseguir casar com Raquel. Trabalhou os 7 anos, então Labão disse: olha, agora você já cumpriu aqui o trato, trabalhou 7 anos, vou lhe dar a minha filha. Só em vez de dar Raquel, ele deu Lia, não é? Quando descobriu, não era Raquel. Ele gostou de Raquel, mas o pai deu a outra, que ele não tinha simpatia. E então, quando ele viu, era outra Lia. Ficou revoltado, ficou chateado com aquela atitude do pai. Aí o pai disse: é porque nós temos aqui o costume de dar primeiro a mais velha e depois a mais nova. Então ele disse: por que fizeste isto comigo? Eu achei engraçado uma vez, quando estava lendo esse texto aqui, porque Jacó era expert em enganar as pessoas, né? Mas na hora que ele foi enganado, ele perguntou a Labão: por que tu fizeste isto comigo? Ele já devia ter uma ideia, não é, da malícia que ele já vinha fazendo, não é? E então ele teve que trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel, que era a jovem que ele gostava, que ele simpatizou, que ele teve a atração. Então trabalhou mais 7 anos. Então ficou com Lia e ficou com Raquel. Teve filho de Lia, teve filhos de Raquel. Então aqui ele está saindo de lá da casa do seu tio Labão, com as esposas, com os filhos, com os animais que ele conseguiu lá, conseguiu um bom rebanho, saiu praticamente rico, com muitos animais, e estava voltando para casa, né? Então a vida dele era a vida de fugir, foge de um, foge de outro, porque não se dá bem. Então a vida dele era um pouco desregrada, e Deus não estava gostando disso, porque Deus tinha negócio com ele. Deus tinha negócio com ele. E é assim, não é? Às vezes, Deus tem negócio com a gente, né? Mas no tempo certo Ele mostra a nós onde é que está o defeito e nos corrige. A exemplo do que aconteceu aqui com Jacó. Esse episódio aqui foi uma bênção na vida dele, porque ele estava numa situação ruim, estava voltando para a casa dos pais, onde lá o seu irmão ainda estava revoltado com a atitude que ele fez. Direito de primogenitura, né? Roubou o direito de primogenitura dele, enganou com um prato de lentilha, não é, o seu irmão, também enganou o seu pai, recebeu a bênção através do seu pai, passando por seu irmão, e agora passou por essa tristeza lá na casa de Labão, né, o seu tio, foi enganado, dessa vez ele foi enganado, né? E estava voltando para casa. Nessa volta, a gente vai ver aqui, irmãos, o que aconteceu nessa volta para casa, não é? O que foi que Deus fez com a vida de Jacó, não é? Então a gente vê aqui, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, não é? Suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, e ficou ele só.
versículo 22, 23 e 24. Interessante, irmãos, que a gente vê aqui o cuidado dele com a sua família. Cuidado dele com a sua família, não é? Suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, né? Passou o vale, atravessou o val, né? O val do Jaboque, e deixou eles com todos todo que ele pertencia do outro lado. E ficou ele só no val do Jaboque. Não sei se os irmãos, né, tem alguém aqui que não saiba o que é val do Jaboque. O que é val? Né? Quem sabe o que é val é mais ou menos esse pessoal que anda nas matas, que anda pelos rios, né? Que às vezes não tem como atravessar com barco. Aí, então, sabe o que é val de um rio. Jaboque é o nome de um rio, né? E que desaguava no rio Jordão. Jaboque é um rio. E val, cadê o irmão ali da imagem, para os irmãos terem uma ideia aqui, porque é aqui que vai se desenvolver toda essa história. A gente tem que saber o que é isso, né? Temos que saber o que é val do Jaboque, o que é val, para nós termos uma ideia do desenrolar da história aqui. Pronto, será que você pode imaginar o que é val do rio, val do Jaboque? Aqui está o rio, as águas estão bem baixinhas, não é? Bem baixinhas ali. Dá para você atravessar molhando só os pés. Então, val é isso. Em determinadas áreas do rio, tem algumas áreas que a água corre bem a nível quase do chão, onde as pessoas atravessam a pé, sem molhar o corpo todo, molha só os pés. Então, essas pessoas que andam nas matas, aí vê se o rio, onde é que dá val, né? Aí a pessoa vai olhar o rio e diz, aqui dá val, porque dá para atravessar com os pés, molhando só os pés, não nada, sai atravessando. Então, o val do Jaboque, né? O val do Jaboque é justamente uma região em que as águas do rio eram bem baixinhas e as pessoas que queriam atravessar, atravessavam sem barco, né? Atravessavam sem nenhum meio, porque as águas eram baixas, só molhava os pés, molhava o joelho, molhava a cintura, mas atravessava a pé, né? Às vezes a água até batia na cintura e dava para atravessar. Então, dá val, a água bate na cintura, a pessoa passa a pé. Então, foi nesse val do Jaboque que se desenrolou-se essa história aqui, né? Ele atravessou com toda a sua família e deixou todos do outro lado. E ficou ele só no val do Jaboque. Primeiro lugar que eu vejo aí, irmãos, que ele, né, dentro do nosso círculo de amizade, a família é uma das mais importantes. É a mais importante. Porque e na família nós temos uma amizade mais aproximada, né? E a palavra de Deus diz que, né, nós, principalmente como cristãos, devemos dar, né, valor à nossa família. Quantas pessoas não valorizam a sua família? Não tem amor à sua família, não tem cuidado com a sua família. E eu vejo aqui, irmão, nós podemos ver aqui que Jacó, mesmo numa situação difícil dessa, ele tem cuidado com a sua família, com seus filhos, né? Com tudo que sua família tem. A ponto de colocar em segurança. Eles ficaram em segurança do outro lado. E em Cristo, não é? Em Cristo, nós temos o quê? A segurança. É em Jesus que nós temos a segurança. Segurança de quê? A segurança de que suas promessas são reais e Ele vai cumprir todas as suas promessas em nós, com a sua igreja. Ele não vai farrapar. Se Ele diz que nós estaremos com Ele, então podemos confiar, sem vacilar, porque a sua palavra é fiel. E a palavra de Deus nos diz aqui, Provérbios 3:26, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Amém, irmãos? Quem crê nisto, diga amém. O Senhor, irmãos, é a nossa segurança. Ele guarda os nossos pés. Basta nós estarmos na sua presença, confiar.
aguardar nele, né? Esperar nele, porque ele é a nossa segurança e nós não temos de que vacilar. Temos de que vacilar. Ele é a nossa segurança. No Salmo 91, né, o salmo que as pessoas usam como amuleto, né, nos carros, não sei o quê, ele aberto, em casa bota ele aberto, né? Eu nunca vi um salmo ser usado tanto assim. Mas o Salmo 91 é uma mensagem maravilhosa para aqueles que estão ainda inseguros, duvidosos, que não têm confiança ainda em Deus. Salmo 91 é uma mensagem para nós, não é? Os que confiam no Senhor, não é? Os que, o Salmo 91, deixe-me ler agora que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não é esse não, o que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No verso 11, no verso 12, diz, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que maravilha! Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. São promessas do Senhor para aquele que confia nele, para aquele que tem como Senhor o seu escudo, a sua segurança. É Ele que nos promete isso. E a igreja não deve ficar alegre e firme no Senhor, sabendo que não há segurança maior se não for nele, no Altíssimo. Não há segurança maior. Né? A gente vive aqui dias de insegurança, com medo de sair, não sabe se vai, se volta, não é? Porque tem bandido, tem assalto, tem acidentes. Mas o povo de Deus sabe quem confia, sabe que Ele é capaz de lhe proteger, de lhe libertar, de lhe livrar de todo o mal. E feliz é o cristão, irmão, que anda na presença do Senhor com confiança nele, porque todas essas coisas não vão atingir. Não atinge, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Alguém pode estar pensando assim, mas eu conheço uma pessoa que era crente que foi atropelada e morreu. Eu conheço fulano de tal que caiu do 5º andar e morreu. Como é que estava a vida espiritual dela? Como estava a espiritualidade dela? Como vinha o seu andar com Cristo? Como vinha o seu viver, né, a sua vida espiritual? Será que ela estava andando no Senhor como um verdadeiro cristão? Não seria bom analisar a vida dela? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. O que é que está por trás de tudo isso? Será que coisa pior ou coisa ruim iria acontecer com a pessoa mais adiante e Deus disse, até aqui está bom, vem para cá? Um dia desses, irmãos, eu falei aqui sobre a vida de Enoque. A vida de Enoque. Enoque viveu antes do dilúvio. Antes do dilúvio ele viveu. Né? E Deus o tomou para si. Deus não permitiu que ele vivesse a sua vida toda aqui. Seu pai e seu irmão viveram 900 anos. Ele só viveu 300 e poucos anos. Deus o tomou para si porque ele andava com Deus. E alguns perguntam por que ele viveu tão pouco? Por que Deus não deixou ele viver mais? Por que ele viveu tão pouco? Será que o dilúvio iria pegá-lo? Alguém pergunta assim. Mas não pegou o filho dele?
Por que iria pegar Enoque, que era o pai? Não pegou o filho que viveu 900 e tantos? Mas porque Deus tem propósito. Até nisso Deus tem propósito. Aí alguns dizem assim, Enoque, ele tipifica a igreja, porque Deus o tomou, Deus o arrebatou antes do dilúvio, antes da tribulação. Então, os estudiosos, os pesquisadores, dizem, a igreja do Senhor vai ser tomada antes da grande tribulação. O Senhor vai arrebatar o seu povo e não vai permitir que a igreja passe pela tribulação. Assim como Enoque não passou pelo dilúvio, não enfrentou o dilúvio. Então, irmãos, aqui a gente vê que Deus, muitas vezes, nós não entendemos o porquê, mas Ele toma para si e pode ser de diversas maneiras, porque nós não sabemos o que vai acontecer mais adiante. Nós não sabemos do futuro. Deus que conhece todas as coisas, Ele faz e muitas vezes nós ficamos com a interrogação na cabeça, procurando entender por que isso, por que aquilo. Pois bem, então ele, Jacó, não é? Ele cuidou da sua família, ele protegeu a sua família, deixou a família em segurança e voltou para o Val do Jaboque. E diz a palavra de Deus que ele ficou ali só. Ficou ali só. Ninguém estava com ele, ele ficou só. Você já se entendeu assim, só? Você já se sentiu assim, como se estivesse abandonado, só, sozinho? Onde é que está Deus? Onde é que está a minha família? Onde é que eu estou? E fica pensando na vida, não é? Eu estou só. E não pense que você está só, porque Deus está com você. Jesus está ao teu lado e Ele está pronto para te socorrer nos momentos mais difíceis. Foi nesse momento que apareceu o quê? Ele viu a silhueta de um homem se aproximando dele. Ele olhou e disse, é um homem. E se aproximou. Quando aquele homem se aproxima, ele que já tinha experiência com seres angelicais, ele observou que não era um homem simplesmente. Parecia um homem, mas não era um homem. Mas que era um mensageiro de Deus, um ser espiritual, um anjo de Deus. E ele disse, pronto, é agora que vou me agarrar com esse anjo, porque eu já estou numa situação dessa difícil, né? Sofrendo, sem esperança, passando por esse aperto muito grande. Ele disse, é agora que eu vou me segurar com ele. E diz a palavra de Deus que ele se agarrou com aquele anjo. E foi luta a noite toda, porque ele queria ser abençoado por aquele anjo. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos de Deus a bênção, aí a gente desiste. Queremos a bênção de Deus, mas nós não persistimos na sua presença em oração, pedindo a Ele que resolva aquele problema. Porque muitas pessoas desistem da bênção de Deus. Você quer ser abençoado? A bênção não chegou ainda, continue orando. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Continue orando até Deus resolver, dar a resposta. Mas não desista de imediato. Jacó estava numa situação difícil mesmo. Veja como ele era. Tudo que via, queria para ele. O direito do irmão, eu quero. A bênção, eu quero. E até aqui, irmãos, ele era o Jacó ainda. Então ele viu o anjo, eu quero a bênção de Deus. Tudo ele queria. Que fosse de bom, ele queria para ele. Via nos outros, queria para ele. E agora que ele estava numa situação dessa apertada, fugindo de todo mundo, se desentendendo com todo mundo, ele agora esse ser aí, que é um ser espiritual, que parece um homem, mas na verdade não é simplesmente um homem,
Esse daí é de Deus. Eu vou me agarrar com ele e vou pedir para ele me abençoar. Só vou soltá-lo quando for abençoado. Só vou soltar este homem aqui quando eu essa determinação, essa persistência, essa confiança. E não pede algum tempo, depois desiste e perdeu a bênção. Eu sabia que não ia receber mesmo, me dá a resposta. Olhe que a palavra de Deus diz, né, mais adiante, como ele ficou só ali, diz a palavra que ele lutava com ele, né, até o romper, ele lutou com ele até o romper do dia. Lutou com este homem até o romper do dia. E diz a palavra de Deus que, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Veja bem, e lutava com ele um homem até o romper do dia, né? E, vendo que ele não podia com ele, vendo o homem, o anjo, que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação, na junta. Será que o anjo não podia mesmo com Jacó? Jacó era tão forte assim que o anjo sentiu-se em desvantagem? Se a palavra de Deus diz que um anjo só é capaz de destruir 1000 homens, o poder, ou o anjo não utilizou do seu poder? Tanto é que tocou na junta da coxa e feriu. Ele sentiu a dor, ele ficou mancando. E mesmo assim ele continuou lutando, porque ele queria ser abençoado. Jacó recebeu um golpe do anjo na coxa. Ele foi tocado pelo anjo. Já pensou se ele tocasse na altura do coração? Já pensou se ele tocasse na cabeça? Ele iria morrer. Mas não era esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus era mostrar a Jacó que ele tinha um defeito muito grave e que ele deveria mudar para melhor. Jacó, do jeito que tu vais, com esse teu comportamento, essas tuas atitudes, não vai longe não. Tu precisa mudar, porque da minha presença, tu estás em falha diante de mim. Precisa mudar o teu caráter, Jacó. Olha como tu és conhecido. Usurpador, enganador. Sai enganando todo mundo, quer tudo para ti, sai enganando as pessoas. E ele, nesse momento, né, aqui é o ápice da vida de Jacó. Aqui é o ápice da vida dele, nesse embate aqui, no val de Jaboque. E apesar da persistência dele, da esperança, da confiança, da determinação, ele tinha algo que deveria ser mudado, tem algo que ser transformado. E Deus mudou ele aqui, transformou, tanto é que mudou o nome dele. Os irmãos vão ver mais na frente. Mudou o nome dele. Aí eu pergunto, você já foi tocado pelo Senhor? O Senhor toca nas pessoas, só tocava naquele tempo? Ou continua tocando nas pessoas? Tocando para salvar, tocando para libertar, tocando para abençoar? Como é o nome? Como é que se canta aquele hino? Quando aqui cheguei, alguém me... Quando eu orava, alguém me... Então, quando nós oramos, quando nós cantamos, não é? Na presença do Senhor, se a pessoa fez esse hino, se a pessoa escreveu essa letra, é porque certamente já passou por essa experiência e sabe que isso pode ocorrer atualmente. Deus não tocou somente lá em Jacó, há 1000 e tantos anos atrás, 5000 e tantos anos atrás. Deus continua tocando nas pessoas para abençoar, irmãos. E coisa boa é quando Ele toca para abençoar, porque Ele também toca para
disciplinar. Para disciplinar. E na Bíblia tem um exemplo, não é? Do rei Herodes, por causa do seu coração, que era altivo, não é? E ele chegou num momento que se achava maior, o Deus, se achava um Deus. Para ele não tinha um Deus maior do que ele, não. Ele era o Deus. O coração, o orgulho subiu tanto que ele achava que era o dono de todas as coisas. E Deus, contemplando e vendo o seu orgulho, a sua prepotência, foi que Deus fez com ele, humilhou ele, tocou nele. A doença veio e ele passou a viver como animal, comendo capim. A chuva caía, ele estava lá de 4 no sereno. E passou mais ou menos 1 ano nessa situação, quando Deus o restaurou. Para ele reconhecer que há um Deus, para ele reconhecer que há um Deus acima dele, que ele precisa mudar, que não se pode afrontar o Todo-Poderoso de qualquer jeito assim. Então foi uma lição para o rei Herodes. E quando Deus toca nas pessoas para abençoar, que maravilha é, não é? Quando Deus toca para abençoar, como tocou em Jacó, quando também abençoou Saulo de Tarso e mudou o seu nome, tocou nos seus olhos e ele ficou cego. Então diz a palavra de Deus que tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Até aqui, aquele ser celestial é chamado de homem. Mais adiante, a gente vai saber que era um ser espiritual, que ao mesmo tempo tinha um corpo sólido, né, que se tocava. Tanto é que Jacó tocou e brigou, lutou com aquele homem até o amanhecer, para ser abençoado. Que Deus, a cada dia, irmãos, nos ajude para, precisando de bênçãos, da sua graça, Ele vinha nos tocar com a sua presença, com o seu amor, com a sua misericórdia, nos tocar na nossa alma para nos encher de alegria, de prazer e de confiança, não é? E nos tocar também para tirar as escórias, aquelas coisas que Deus vê em nós que precisa sair, e que ainda estão presas na nossa alma, no nosso ser, na nossa natureza, e dá um transtorno de caráter. Dá um transtorno de caráter. E Deus quer tirar isso para nos limpar, nos purificar, nos santificar, e nós não sermos vistos, né, como por aqueles atos desagradáveis, assim como Jacó era, pela sua conduta, pelo seu comportamento. Antigamente se colocava o nome, né, o nome das pessoas, e sabendo o significado. E foi Deus que mandou colocar o nome dele, Jacó, porque significa o quê? Suplantador. Então ele ficou conhecido como um suplantador, um enganador. Então o nome dele já dizia tudo. Então disse, não, eu vou trocar o seu nome. A partir de hoje você não vai ser mais o Jacó. Você não vai ser mais conhecido como suplantador ou enganador. Você vai ser conhecido por Israel. Por quê? Diz a palavra de Deus, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mudou o nome dele. Né? Mudou o nome. Hoje as pessoas colocam o nome, né,
Qualquer nome está bom, né? O que vier, Maria, José, mas naquele tempo não, tem que saber o significado. Saber o significado do nome para colocar o nome na pessoa, não é? Então, Jacó passou a ser chamado de Israel, e disse, por conta disso, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutar com Deus é orar, é se debruçar na sua presença, é chorar aos seus pés, é clamar a Ele, é apresentar a Ele as nossas súplicas, é ajoelhar dentro da sua presença, adorá-lo, né? Clamar com determinação, com fé, com confiança, e não fazer aquela oração superficial, né? E parece que nem do teto passa, né? Mas orar com determinação, e principalmente nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, quando muitos correm, muitos fogem, muitos saem, é o momento que você deve correr para a presença de Deus como seu filho e apresentar a Ele a sua necessidade, o seu problema, confiando nele, sabendo que Ele está pronto para responder e atender o seu pedido. Ser persistente, ser determinado, ser corajoso. E quando Deus vê, né, essas qualidades, Ele dá uma resposta. Lembra-se do cego Bartimeu? Jesus ia passando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, cego, está vendo que ele não vai ouvir essa multidão toda com ele? Quanto mais os discípulos diziam cala-te, ele gritava. Ele queria ser abençoado, ele queria ser curado, ele queria ver se eu vou perder essa oportunidade. O mestre, o Filho de Deus está passando aí, quando é que ele vai passar aqui outra vez? Talvez nem passe aqui outra vez, eu não posso perder essa oportunidade. E clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus parou, irmãos, a multidão era grande ao redor dele. Quando Jesus parou e mandou chamar o cego: o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, vê, a tua fé te curou. E ele viu, ele gritava, porque ele tinha confiança que Jesus poderia dar a solução para a sua vida. Assim como Jacó também: não vou te soltar até tu me abençoares, eu preciso da bênção. Eu fui abençoado pelo meu pai, mas foi uma bênção forçada. Usou pele de animal para enganar. O pai disse: a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ficou na dúvida, terminou abençoando. Esaú ficou virado, revoltado, chorou, gritou, mas ele já tinha roubado a bênção. Eu quero ser abençoado de uma maneira natural, sem enrolação. Eu quero ser abençoado por Deus. E diz a palavra de Deus, diz que depois daquela luta toda, depois que ele recebeu o golpe na coxa, não é? No músculo da coxa, na parte da coxa, e ficou mancando, o anjo abençoou Jacó ali. Ele conseguiu o que ele queria. Ele recebeu a bênção de Deus naquele lugar, no Val do Jaboque. Amém, irmãos? Irmãos, estão entendendo? Como é bom, irmãos, nós estarmos na presença de Deus e esperar dele com confiança a solução, a bênção para os nossos problemas, não é? Não adianta ir buscar em outros lugares, porque não vai encontrar o suficiente. Em Deus há verdadeira fidelidade, em Deus há sinceridade, em Deus há amor. E é nele que nós devemos buscar a bênção, buscar a sua graça, buscar a sua mãos poderosa sobre aquilo que nós estamos ansiando e desejando. Ele sabe o que é que nós precisamos, sabe do que nós temos necessidade,
mas também Ele quer ver a nossa conduta. Não podemos agir como relaxados, muitas vezes, desprezando, esquecendo-se de contactar com Ele as nossas necessidades. Mas devemos estar batendo na porta, clamando a Ele, apresentando a Ele a nossa vida, o nosso viver, e o que nós precisamos e temos necessidades. Isso pode ser materialmente e espiritualmente. Ah, Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Senhor, me abençoa, eu quero ser mais abençoado, eu quero que Tu me use, eu quero que Tu me ajude, eu quero que Tu faça uma bênção. Esteja na presença de Deus, peça a Ele, clame a Ele, que Ele vai te dar. O que é que diz a palavra de Deus? Versículo 29 diz o seguinte: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou. Né? Porque ele estava querendo saber o nome daquele homem. Qual a finalidade? Por que interessava a ele saber aquele nome? Talvez seja, não é, para alguma coisa que não fosse do agrado de Deus. E o anjo não respondeu. Qual era o seu nome? Apenas o abençoou ali. E aquele lugar chamou de Jacó de Peniel. Olha, que é o nome do lugar de acordo com o que aconteceu ali. Pois vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. O lugar do val do rio Jaboque, ele chamou aquele lugar ali como Peniel. Por quê? Ele disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Agora, os irmãos sabem que era um homem, não é? O perfil de um homem. Mas ele disse: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Olha, nós sabemos o que é teofania, né? Aquela manifestação de Deus como ser humano. Deus se revela como ser humano, chama teofania. Tem os anjos também que se revelam como ser humano, sem asas, né? Sem asas, sem nada. Que Deus assim o permite. E as pessoas pensam que pensa que é um ser humano, mas é um ser celestial. E ele disse aqui: olha, esse homem não era um homem comum, de carne e osso, mas era um ser espiritual, né? E ele aqui bota o nome do lugar Peniel, porque ali ele teve um encontro com Deus. Vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Salva de quê, irmão? Olha aqui onde é que está a transformação que Deus faz na vida dele. A minha vida foi salva, porque antes ele estava correndo o risco de morrer. Não só pelo seu irmão Esaú, que queria matá-lo, mas por outros que ele poderia ou teria feito inimigos. Labão, por exemplo. Mas além dessa salvação, ele está se referindo o quê? Ao encontro que teve, aquela experiência que teve com Deus ali. Há quem diga que ele não era crente ainda e se converteu ali porque houve uma mudança grande no seu caráter, na sua natureza, no seu modo de agir. A partir dali, ele não ia ser visto como um enganador, mas ia mudar. Ele lutou com Deus, ele foi chamado, ele agiu como príncipe de Deus. Por isso, o novo nome, Israel. Aí, a partir daí, irmãos, ele vai para a casa do irmão e lá se reconcilia com o irmão, pede perdão aos irmãos. As coisas mudam na vida dele. As coisas mudam na vida dele. Será que ainda há, se nós fizermos uma análise das nossas vidas, né, no nosso caráter, né, o que as pessoas veem em nós, né, de acordo com o nosso modo de agir, do modo de viver, do modo de falar, que é desagradável a Deus?
E talvez que Deus também, ao ver, ele não se agrada. E que precisa de um ajuste. Ah, irmãos, tem tantos, né? Talvez tenha alguém pensando, eu tenho tantos. Minha boca é suja. Falo o que não devo de falar. Às vezes solto uns palavrõezinhos, né? O meu pensar, o meu agir, o meu viver, não é dar um bom testemunho quando eu estou em casa, meus vizinhos escutam, os meus comportamentos desajustados, não é? Então, isso aí tudo Deus está vendo. E Deus não se agrada, porque interfere no testemunho do Evangelho. E Ele deseja dar um toque de despertamento em cada um de nós, para tirar essas coisas. Para mudar o nosso viver, mudar o nosso comportamento. E sermos crentes, mas de melhor testemunho na nossa caminhada. Então, quando o sol nasceu, diz a palavra de Deus, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Manquejava de uma coxa. Deus o feriu. Portanto, irmão, uma vez eu vi uma pessoa conhecida minha dizendo, olha, eu sou fechado. O meu corpo é fechado. Eu fiquei observando assim. O corpo é fechado. O que será que ele andou procedendo para dizer assim abertamente para os amigos que tem um corpo fechado? Não é? Se tem um corpo fechado, que ninguém pode abrir. Ninguém pode adentrar no corpo dele porque é fechado. Aí eu digo, eu acho que ele está enganado, porque tem um que abre, né? Se estiver fechado por alguma ação diabólica, por algum ritual diabólico, alguma coisa assim, para protegê-lo, ele está esquecido de que há um que pode abrir, que pode tocar nele e pode acabar com aquele bloqueio, não é? Aquela blindagem que ele diz, uma blindagem espiritual contra as ações externas. Nada poderá atingir, o mal não lhe atinge, porque tem um corpo fechado, é blindado. E nós? Quem foi que nos selou? Quem é que habita em nossas vidas? Maior é quem está em nós do que quem está com essas pessoas que dizem que tem o corpo fechado. Porque essas pessoas não andam com Deus, andam com as trevas. Quem anda com a luz tem um corpo selado através do Espírito Santo no seu coração, no seu viver. E Deus é capaz de destruir todas as manifestações do mal. Enganado, né? Engana-se. Quem pensa que anda por esses lugares e dizem que tem o corpo fechado, engana-se pensando que realmente é fechado, porque não é. Porque Deus pode invadir, pode abrir, toca no seu coração, toca na sua vida. Principalmente se ele estiver agindo contra Deus, contra o Evangelho. Ele se levanta e toca. Pode até levar. Pode até levar. Mero engano, né? É pensar que Satanás tem mais poder do que Deus. Que nós estamos vendo biblicamente que Satanás não tem maior poder do que Deus. Deus tem todo o poder no céu e na terra. E Satanás está debaixo de suas mãos, do seu controle. Lembra-se de Jó, né? Lembra-se de Jó? Então, irmãos, Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Jacó. A partir daí, tudo mudou na sua vida, tudo mudou no seu viver. Concluindo, às vezes,
Deus interfere na vida de alguém para ele sentir, perceber que não é assim que se vive, mas que precisa ser transformado por Cristo para viver melhor e alcançar as maiores bênçãos espirituais. A maior bênção espiritual, que é a vida eterna. É isso que Deus quer ver. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, nós vemos aqui um quadro que Jesus apresenta de como Ele quer ver cada um de nós. Mateus 5, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o Rei dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e metindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha aqui, Jesus traçando aqui um retrato do que nós devemos ser, né? Do que nós devemos demonstrar, a humildade, né? A mansidão, não é? Ter fome de justiça, ser misericordiosos, né? Ser também limpos de coração, ser pacificador. É isso que Deus quer ver em nossos corações. E não é? Prepotência, arrogância, orgulho, principalmente quando se refere a Ele. Lembrando, não se esquecendo de que acima da pessoa tem Ele, e que Ele está no controle de todas as coisas. Ele, Deus, está em controle de todas as coisas. É isso que Deus quer ver em nós. É assim que nós vamos alcançar a vida eterna, colocando-se na sua posição, esperando nele, né? E pedindo a Ele que a cada dia nos molde, né? Nos molde conforme a seu querer, a sua vontade, para alcançarmos o quê? Cada dia a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor está também no nosso viver, no nosso proceder. Do contrário, Ele pode nos tocar para nos disciplinar. Quero deixar aqui essa palavra, quero deixar aqui essa reflexão para a igreja, para os irmãos, e que a cada dia o Senhor nos ajude, nos fortaleça e firme os nossos passos. Amém, irmãos? Deus abençoe.